tarde a todos. Hoje, dia 25 de setembro, temos mais uma palestra do segundo ciclo internacional de palestra Memória, Patrimônio e Arte, de Sacra em Diálogo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Márcia Valéria Rosa, professora de História da Arte da Unirio e coordenadora do projeto de extensão Igrejas Históricas no Rio de Janeiro. Os alunos de Museologia, Turismo, Biblioteconomia, História, e agora também recebemos de Arquivologia, para fazer as visitas mediadas nas igrejas. Nesse período pandêmico, estamos nas redes sociais, então logo nós possamos iniciar o trabalho presencial, serão sempre muito bem-vindos às igrejas históricas. E aqui, mais um sábado, uma honra para mim, junto ao Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, está recebendo essa mesa, mais uma mesa com especialistas que vão nos abrilhantar o nosso sábado. Passo a palavra, então, à museóloga Marli Assis Martins, que, em nome do Museu de Arte Sacra, vai fazer as saudações. Marli? Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, seus diretores, Cônego Cláudio dos Santos, Padre Wanderson de Oliveira, nos sentimos imensamente honrados e damos as boas-vindas aos nossos palestrantes, às nossas palestrantes dessa tarde. E hoje é uma tarde particularmente muito querida, porque tem a doutora Paula, a Ana Carolina, que eu não conheço pessoalmente, vou conhecê-la hoje, que é a querida amiga de muito tempo, Janaína, e sei que estão presentes também nessa sala inúmeros amigos e amigas conhecidos de longa data. Eu tenho certeza que hoje teremos uma tarde de muito prazer, de sabedoria, tarde para ouvir e aprender. Muito obrigada e que tenhamos essa tarde magnífica. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Agora eu vou passar para a doutora Paula, por favor. Passo a palavra, então, para a Paula Ferreira Vermeste, que vai nos abrilhantar com a sua moderação, sempre acolhedora e generosa. Professora Paula é do Departamento de Geografia da Unesp, campus de Prudente de Moraes, em São Paulo, doutora em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre em História da Arte e da Cultura e mestre em Sociologia. Fez o pós-doutoramento em História da Arte no Departamento de História, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Unicamp. É com muito prazer, uma querida amiga de longa data, muito acolhedora, muito generosa, de fato, que nos vai abrilhantar e conduzir essa mesa de hoje. Paula, com você a palavra. Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma honra imensa, é um carinho, assim, não tenho nem palavras para descrever a alegria de eu estar aqui com vocês hoje, de estar junto com o valoroso povo do Rio de Janeiro, uma saudade muito grande do Rio, do Museu da Arquidiocese, de todos vocês. Espero que em breve a gente consiga se rever, né, dona Marli, que a gente consiga estar junto, e também uma honra muito grande estar diante de uma colega que eu respeito e tenho uma consideração imensa. E essa honra também é muito grande por conta do tema, como a dona Marli bem ressaltou, né, dos museus, um tema fundamental para muitas das nossas arquidioceses e dioceses. Então, eu já vou apresentar a nossa primeira palestrante. Só pegar aqui o currículo dela. As duas elas têm um currículo também exemplar, né? Então, apresentá-las aqui, são duas profissionais, assim, que vão ter muito a contribuir. A Ana Carolina Pereira é formada em enfermagem pelo Cefai e em museologia pela Unirio. Ela possui experiência em conservação e preservação de obras em papel, documentos e materiais fotográficos.
atuou por vários anos no Arquivo Geral da Caridade. E desde 2018, a Ana Carolina é museóloga responsável pelo Memorial das Filhas da Caridade. E hoje, então, ela veio nos apresentar o acervo do memorial. Então, eu passo a palavra à Ana Carolina. Oi, boa tarde. É Arquivo Geral da Cidade. Arquivo Geral da Cidade. Então Márcia Valério me passou a informação errada, desculpa. Talvez seja porque eu escrevo tanto caridade, e aí pode ter corrigido, né? Automaticamente. Mas, enfim, Arquivo Geral da Cidade. Muito obrigada a todos. Agradeço também, em nome das irmãs, das Filhas da Caridade, o convite da professora, para que eu possa apresentar um pouco, né, um pouquinho do acervo das Filhas da Caridade, que elas vêm juntando com tanto carinho ao longo de quase 200 anos de Brasil, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho do que eu sei, que eu sei muito pouco, né? Perto do que as irmãs sabem, né? Do que as filhas da caridade propriamente sabem sobre a história delas, né? Então, retomando, né? O memorial das Filhas da Caridade, ele surge em consonância, né, à Pontífica Comissão para os Bens Culturais da Igreja. Ele não surge exatamente em 92, mas as irmãs elas começam a pensar, né, em fazer um memorial em 92, né? A irmã Conceição Milagres, né, Maria da Conceição Milagres era a irmã visitadora na época, né, das Filhas da Caridade, da província do Rio de Janeiro, e ela ficou atenta a isso e começou a pensar em como fazer um memorial, né, para resguardar essa história, né, das Filhas da Caridade. Atenta, então, para refletir, enfim, tudo o que a Pontífica Comissão tinha pensado, né? E até hoje, essa irmã e esse grupo de irmãs que vieram após ela atento a essa questão dos inventários e dos catálogos como ferramenta para legitimar, né, bens culturais, né? E a evolução, né, como se deu a evolução do memorial. Em 96, aconteceu o primeiro inventário, após alguns anos aí das irmãs recolhendo peças que elas consideravam importantes, né, em casas por onde elas passavam, por onde haviam comunidades, mas que não eram casas que elas trabalhavam, né, mas que não eram casas delas, né. Então, elas recolhiam alguns objetos que eram delas, né, que eram objetos históricos, que tinham algum significado para elas, né, e então levavam para a casa central das Filhas da Caridade e foi feito, então, o primeiro inventário e o museu foi inaugurado, o memorial foi inaugurado em 98, né. Em 2006, já com outra visitadora, né, no comando das Filhas da Caridade, mas mantendo ainda o pensamento de preservação da memória, houve, então, uma revisão desse inventário e uma ampliação do memorial, que foi reaberto, né, em 2008, que foi um memorial expandido, né. E em 2018 teve, então, o memorial das Filhas da Caridade, que, né, com um nome assim, mais imponente, com mais identidade, né, teve um inventário mais robusto, mais
mais concreto, talvez, né, onde a gente pôde ter um controle maior das peças. Temos 3.000 peças catalogadas, sendo 1.000 relíquias com seus atestados, né? E, em 2019, o plano museológico, né, a elaboração de uma nova exposição de longa duração, né? As irmãs também tiveram a preocupação de pensar num novo local, novos móveis para colocar essas peças que para elas são tão caras, né? Então, em 2020 também, uma base de dados específica para ter o controle desse acervo, porque antes a gente usava, né, as irmãs usavam, nós usávamos uma base de dados de biblioteca, né? Então, uma base de dados que a gente usa agora é bastante visual, que vai ter, então, uma capacidade de mostrar o objeto de uma forma mais tridimensional, e uma base de dados também mais fácil para, se a gente considerar, né, as irmãs, algumas com mais idade, e também as pessoas que frequentam, né, as congregações, elas, enfim, para o público em geral, utilizar de uma forma mais, enfim, mais intuitiva, né? Então, permite também, essa base de dados permite também acesso a exposições virtuais, né? Que a gente acabou fazendo isso em 2020, antes da pandemia, e começou em 2019 a elaborar a base de dados, a gente começou em 2019, e acabou que foi interessante, assim, porque a gente foi pego de surpresa pela pandemia, e enfim, foi interessante porque como casa as coisas, né, sincronizam, né, enfim. E dessa forma a gente começou a pensar como fazer uma museologia para as Filhas da Caridade, porque entre um inventário e outro havia períodos muito grandes de hiato. Então, esses períodos, eles somavam peças, um número muito grande de peças, que ficavam, assim, descontrolados, né? E, então, como fazer isso, né? Uma museologia para as Filhas da Caridade que fosse contínua, né? Então, sempre investigando, identificando, estudando a natureza, né, desse patrimônio, documentando, sobretudo, criando essa consciência junto, né, criando junto às irmãs, essa consciência, né, de que, reforçando, né, porque elas já possuem isso, né, reforçando essa necessidade da documentação museológica, né, e para preservar, né, a história delas, né, e também poder divulgar depois isso, né, o patrimônio delas, né, que é o símbolo da identidade delas. E, enfim, a identidade delas é a Companhia das Filhas da Caridade, né, que é fundada no século XVII e que esse ano faz 388 anos, né, e está presente em 95 países, né. Os patronos, né, das Filhas da Caridade, né, temos aí duas peças, então as duas primeiras peças do museu, né, São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, são os dois bustos, né, de gesso, franceses, tem olhos de vidro, policromados, são do século XX, né, e esses são os patronos das Filhas da Caridade.
E a obra vicentina no Brasil, né, ela começa, né, efetivamente em 1849, né, quando o bispo de Mariana, que era um padre lazarista, pede, né, para que as irmãs elas venham, né, para ajudar, né, na educação, na ação pastoral, né, no Brasil. E elas chegam aqui com as suas cornetas e trazendo algumas peças como essas, né, que vocês estão vendo. Relíquias com seus atestados de relíquia, né? Essa é uma relíquia de São Vicente, né, que foi um presente do padre diretor das Filhas da Caridade, e o atestado dessa relíquia, né? E essas duas peças, essa peça e o documento, está no museu no Memorial das Filhas da Caridade, e é uma das peças mais caras, né, para as irmãs, né? Elas chegam também com esse tipo de mala, de navio, né? Como nessa foto a gente consegue ver irmãs, filhas da caridade, né? De corneta, com seus hábitos com lã francesa, né? Então, elas chegam mesmo com uma missão bastante difícil, né? Que é realizar essa obra vicentina, né? Do carisma vicentino, né? Que o espaço de memória das irmãs vai tentar remontar depois, né? Que com coleções diversificadas, porque a gente, né, vai considerar que elas vieram em 1849, né? Então, a coleção conta do Sagrado Católico a ciências naturais tecnológicas, né? Então, o acervo que pertence às Filhas da Caridade é testemunho material da obra vicentina, sobretudo da ação pastoral e caritativa, né? Que é a missão maior das irmãs e está, sobretudo, no nome delas, né? Que é Filhas da Caridade, por isso, né? Então, essa cultura material vai dialogar historicamente com os lugares onde elas atuaram, e são recortes também da história da saúde e da educação, que são as áreas onde elas atuaram de início, né? E, bom, esse é uma imagem, uma das primeiras imagens do prédio que abriga atualmente o acervo, né? É a fachada do Instituto São Vicente de Paulo, né, em 1887, né? E depois o mesmo prédio em 1905. Então já houve aí uma mudança nesse intervalo de tempo. Mas a gente tem algumas curiosidades, né? Por exemplo, o sino que está no frontão hoje está também dentro do museu, né, do Memorial das Irmãs, numa das salas do Memorial. Então, existe esses links que a gente consegue fazer entre as fotos antigas, entre o acervo fotográfico, né, e as peças, as diversas peças do museu. E o Instituto São Vicente de Paulo, agora em 1927, após as reformas, após algumas reformas, o prédio está basicamente dessa maneira, né? Sem algumas
algumas plantas, né, na frente, mas de uma maneira geral ele não mudou muita coisa de 1927 para cá, né? Ele está localizado na Casa Provincial, e então o museu é sediado no prédio do Instituto, junto à Capela Nossa Senhora das Graças, compõe um conjunto arquitetônico datado de 1856. Né? Essa é a Capela Nossa Senhora das Graças, é uma foto de 1938, né? Conserva alguns elementos, tanto o prédio, né, do Instituto quanto a capela, né, elementos do neocolonial e neogótico, né, e formam um exemplar da arquitetura eclética produzida no Brasil na segunda metade do século XIX, né. Nessa foto a gente também consegue ver, que eu acho mais, uma das coisas que eu acho mais, que me surpreende ver, né, me surpreendeu, assim, mais do que a arquitetura, porque é uma coisa, enfim, que a gente vê, né, nas aulas do século XIX, enfim, a gente vê nas ruas, mas, assim, a corneta, essas roupas de tecido francês, é uma coisa que eu nunca tinha visto, assim, eu vi quando eu cheguei lá, então, e ver um monte de fotografia com pessoas de verdade vestindo isso e que viveram, e cenas de trabalho com crianças, de trabalho e cenas de pessoas fazendo cirurgias. Eu acho incrível, assim, as pessoas fazendo cirurgias com uma corneta. É realmente muito, muito bonito de ver, assim. E como curiosidade, né, o interior da Capela da Nossa Senhora das Graças, né, contava com vitrais, né, que mostravam a passagem das aparições, né, de Nossa Senhora das Graças a Santa Catarina Laboré, né, e depois sofreu alterações e ficou dessa outra maneira, assim, bem lisa, assim, sem nada, mas com a consciência das irmãs, após a Pontífica Comissão para os Bens Culturais, houve, então, toda essa preocupação em resgatar a memória, e houve aí uma restauração do interior da capela, inclusive, e essa pintura toda que há por baixo foi resgatada e a capela voltou a ser como era no início. Infelizmente, o vitral não foi remontado, né, mas quem sabe, né, um projeto futuro. Mas, assim, a maior parte do trabalho foi feita, foi resgatar, né, o interior, a maior parte do interior da capela, que é, de fato, uma capela bem bonita. Aí há mais duas peças que são peças do acervo do museu, de uma certa forma, né, que o acervo, né, ele reúne alguns objetos, né, de cunho histórico, artístico, litúrgico, devocional, enfim, biográfico, documental. É uma coleção que tem uma potência bastante comunicadora, e são bens culturais, né, que tem uma característica bastante afetiva, né, bastante afetiva para as irmãs, né, é um símbolo, né, também da ação missionária vicentina no Brasil, porque essas irmãs, elas não eram, né, freiras de clausura, né, elas não eram assim, elas trabalhavam, elas foram a Companhia das Filhas da Caridade foi concebida, né, foi um legado deixado por São Vicente e Santa Luísa de Marilac, que foi uma forma de olhar a vida
religiosa feminina de uma outra maneira, né? Então, dessa forma, o legado deles foi esse, né? Deixar o trabalho deles e, no caso, dando continuidade ao trabalho delas, né? Então, é uma coleção que tem essa potência, né, afetiva e que são símbolos dessa ação, desse trabalho, né, delas, e que, então, tem muitos registros dessas irmãs que atuaram, né, nesses trabalhos que são da área da saúde, da educação, e, sobretudo, nas atividades de preocupação maior, né, que é a ação pastoral e caritativa, né. E falando sobre as peças que estão aparecendo, né, tem esse Cristo crucificado, de madeira, que é do século XIX, né. E a Nossa Senhora das Graças, século XX, é uma história muito interessante, porque nós fizemos uma exposição recentemente sobre ela. É uma imagem que ficava no alto da colina do Matoso, e ela ficava num monumento, também com características neogóticas, né? E as irmãs iam lá para rezar e pedir, né, uma basílica, uma igreja que fosse em homenagem à Medalha Milagrosa, né? E, enfim, conseguiu a graça, a basílica foi feita, e anos mais tarde, ao ver a necessidade de se fazer um hospital, né, para atender um número maior de pessoas, elas precisaram demolir esse monumento, mas jamais elas iriam conseguir destruir a imagem de Nossa Senhora, né? Então, a imagem de Nossa Senhora, elas não conseguiriam fazer isso. Elas levaram a imagem, que pesa algumas toneladas, para o alto da torre do Santuário da Medalha Milagrosa, e a imagem fica, e ela consegue ser vista de muitos lugares, né, de São Cristóvão e da Tijuca. E, enfim, são algumas curiosidades que eu tenho para falar sobre as Filhas da Caridade. As irmãs estão se acostumando ainda a mostrar o seu acervo, então, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue mostrar um pouco, né, das relíquias que as irmãs guardam dentro, né, do seu memorial. Eu agradeço a atenção de todos vocês e peço que vejam, né, a ação missionária das irmãs no site das Filhas da Caridade, no site do Memorial também, e vejam também no Instagram, tanto das Filhas da Caridade e do Memorial, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos muito a apresentação, Ana Carolina. É lindíssimo o acervo das irmãs, tá? E também a obra delas, né? Importante. Então, reforço também o convite que a Ana Carolina faz da gente conhecer, né? Tanto o acervo do memorial quanto a própria obra delas. Lindíssimas as peças, né? O Cristo, lindíssimas as peças. As irmãs estão de parabéns mesmo. E, né, Márcia, eu acho que nós que agradecemos a generosidade delas nos receber ainda aqui virtualmente, e a gente tem a honra de ter a Ana Carolina conosco. Viu, Ana Carolina? Da próxima vez que eu for ao Rio de Janeiro, faço questão de ir pessoalmente ao memorial. As irmãs têm muito carinho e muito orgulho por todas as coisas que elas guardam, muito respeito, sobretudo, né? E eu agradeço muito em nome delas, né, pelo convite e pelo interesse, né, que vocês tiveram em ver o acervo das Filhas da Caridade, tá bom?
Nossa, eu já quero nessa capela, porque eu amo neogótico, gente. Eu já fiquei com esse neogótico delas aí. Vou pedir licença para as irmãs, se elas me deixam, né, Márcia? Ir lá fotografar. Eu agradeço muito, Ana Carolina. Nós vamos